estarmos juntos com esse dia chuvoso, né? De frio. Nós tivemos um abençoado culto pela manhã também. E queremos, nesse mesmo espírito, estar nessa noite, celebrando a graça e a presença de Deus. Vamos orar por isso. Pai, nós queremos, diante desse tempo de adoração, estarmos também recebendo a Tua palavra, dar-nos entendimento, discernimento da Tua verdade. Faz-nos, ó Deus, homens e mulheres sendo transformados pelo conhecimento, por aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Usa-me segundo o poder do Espírito Santo, que habita em cada um, habita em mim e habita em cada um pela fé em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, a boa medida dessa noite. É o que pedimos e é o que precisamos. Amém. Amém? Eu queria ministrar-vos sobre um tema que diz o seguinte: será que eu estou no lugar certo? Como eu sei se estou no lugar certo? Se estou na função certa? Sou o pai ou a mãe certa? Casei com a pessoa certa? Escolhi a profissão certa? Então nós temos, isso eu sei que é comum para cada um de nós, nós temos esse, pode fechar a porta lá do Cristo, por favor? Nós temos essas dúvidas que são comuns e são reais em nossa vida, e todos nós temos. Talvez você essa semana teve, ou tem, talvez esse mês, você tem algum questionamento sobre algo ou alguma área da sua vida. E nós somos passivos disso diante das necessidades, diante dos conflitos, diante das lutas que temos. Eu queria tentar esclarecer um pouco sobre esse tema na perspectiva de 3 pontos. Primeiro, que uma pessoa, para saber se ela está no lugar certo, ela precisa ter um profundo senso de identidade, saber quem ela é, saber para o que ela veio e saber por que faz o que faz, ter um profundo senso de identidade. Ele nos explica, ele nos esclarece muitas coisas em nossa vida. O segundo aspecto que eu quero trabalhar também é que nós precisamos entender o que nos impede de estar no lugar certo. E o terceiro ponto, eu quero trabalhar com vocês também, como que nós, através de 3 pilares, discernimos e podemos sempre trabalhar a perspectiva daquilo que nos faz ter o direcionamento se nós estamos no lugar certo. Então, queridos, a pergunta que nós fazemos está diante de fatos que acontecem na nossa vida diariamente. Esses fatos, quando são positivos, quando são bons, nós temos sempre a grata conversa de dizer: Deus me protegeu, Deus me guardou, Deus me abençoou. Mas quando há algumas coisas que não ocorrem conforme a gente pensa, conforme a gente quer, a gente fica se questionando: será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus está preocupado comigo? Nós vamos assistir um vídeo. Esse vídeo não tem uma imagem muito boa, porque ele é um vídeo de segurança, foi gravado, né, de câmeras de segurança. Então ele não tem uma imagem muito boa, mas dá para nós ter uma ideia daquilo que eu quero ministrar. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai no meu redor, teus braços me
que é isso? Sorte? Vontade de Deus? Ou habilidade física? Não é? Como que nós interpretamos, né? Inclusive o próprio vídeo diz: perfeito, Deus é fiel. Não é? Mas a pergunta seria: e se aquela pessoa tivesse, a árvore tivesse caído em cima da cabeça dela? E se naquele cara que bateu o caminhão e saiu pelo para-brisa em pé tivesse morrido? Qual que é a perspectiva que nós temos quando as coisas parecem ser trágicas? Deus está no controle, Deus está agindo. A Bíblia diz que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Há uma soberania de Deus sobre todas as coisas. Então nós temos que entender que todas as coisas são todas as coisas. São coisas ruins e coisas boas. A soberania de Deus está num processo de que Deus é um Deus que criou todas as coisas, conforme Gênesis capítulo 1. Todas as coisas foram criadas por Deus. A Bíblia também diz que em Salmo 139:16 que todos os meus dias foram escritos por Deus. A Bíblia também diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, segundo Romanos capítulo 12, a partir do versículo 2. A Bíblia também diz que somos livres para as nossas escolhas. Nós somos livres para as nossas escolhas. Se nós somos livres para as nossas escolhas, Deus está dizendo: você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas. Você pode usar droga, você pode beber, você pode mentir, você pode enganar. Você é livre para isso. A liberdade é aquilo que Deus nos concedeu como direito da perspectiva do nosso livre-arbítrio. Só que muitas vezes nós esquecemos que tudo aquilo que nós colhemos é fruto das nossas escolhas. Você é fruto daquilo que você escolhe. Você é fruto da sua liberdade. A sua vida é uma resposta das suas escolhas. Não é culpa de ninguém, é sua culpa. A essência daquilo que você é, da sua identidade, faz com que você realmente... Às vezes a gente pergunta: por que eu uso droga? Por que eu estou vivendo essa situação? Por que eu estou passando por esta enfermidade? Por que eu estou isso? Você precisa saber quem você é. E talvez a sua própria identidade vai dar a resposta daquilo que você precisa. A Bíblia também diz que os anjos nos protegem. A Bíblia diz também que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Diante desses pontos, fica um pouco confuso às vezes nós interpretarmos a vontade de Deus. Fica um pouco confuso nós sabermos se realmente estamos no lugar certo ou somos a pessoa certa. Jesus, Ele sabia quem Ele era. Jesus, Ele tinha um profundo senso de identidade e vocação. Jesus, Ele era pastor de multidões. Ele cuidava de multidões. Os evangelhos relatam que Jesus reunia em torno de 15 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. O evangelho relata que Jesus reunia mais de 5 mil pessoas rapidamente. Ele era um pastor de multidões, mas também ele era mestre quando estava com os seus discípulos. E tanto os discípulos o chamavam de mestre, porque nesse pequeno grupo Jesus era um mestre. Na grande multidão ele era um pastor. Jesus era o Filho de Deus, mas foi ovelha pronta a ser entregue pela mim e pela sua vida na cruz do Calvário. Ele era Deus quando manifestou os seus atributos. Ele lia pensamentos, ele andou sobre as águas, ele fez milagres extraordinários. Ele foi um ser humano quando manifestou as suas virtudes. Ele perdoou, teve amigos, curou, proveu a necessidade de muitas pessoas. Às vezes nós misturamos as coisas, por isso não sabemos quem somos e por que estamos onde estamos. É importante nós sabermos, queridos, que Deus, Ele tem os seus atributos e Deus tem as suas virtudes. Os atributos de Deus o faz ser único. Nenhum ser criado tem os atributos de Deus. Nenhum Deus
criado pelo homem, tem os atributos de Deus. Deus é onisciente, é onipresente, transcendente, imanente. Deus está em todos os lugares, Deus conhece todas as pessoas, Deus está no céu, mas está na terra. Deus tem esse atributo único, por isso Ele é soberano. Mas Deus tem as suas virtudes. Quais são a principal virtude de Deus? É o amor. A principal virtude de Jesus é a graça. A principal virtude do Espírito Santo é gerar a comunhão. Então nós temos que entender que Deus, na sua soberania, Ele trabalha com seus atributos. Mas no nosso relacionamento, Ele trabalha com as suas virtudes. Por isso que nós falamos constantemente que Deus é Pai. Essa é a virtude de Deus. E Ele nos faz como filhos. Mas ao mesmo tempo Ele é Deus, soberano, único, suficiente. Mas a virtude de Deus faz com que Ele manifeste nas nossas vidas a essência daquilo que Ele tem e que Ele é. É importante nós sabermos, porque nós misturamos as coisas sem separarmos realmente quem somos. Eu dizia pela manhã, quando eu e meu irmão, meus pais faleceram e nós decidimos vender a casa dos meus pais. E o meu cunhado, um dos meus cunhados decidiu comprar. E nós fizemos um valor, e fizemos parcelado. E quando nós conversamos, foi bem bacana. Ele disse: Joel, não vamos misturar o nosso grau parentesco, vamos fazer uma coisa muito transparente. Nós estamos fazendo um negócio. Então vamos fazer um contrato, vamos fazer as coisas bem transparentes, porque nós misturamos as coisas. E é por misturarmos as coisas que nós arrumamos confusão, arrumamos chifre em cabeça de cavalo. Há muitos pais, ou muitos chefes, por exemplo, que querem ser amigos dos seus funcionários. E aí começa a fazer acepção de pessoas. Um chefe, ele tem uma posição de autoridade. Ele não está ali para ser amigo de ninguém, ele está ali para exercer uma função. A função precisa ser exercida com ética e com muita responsabilidade. Quando um chefe mistura as coisas e ele começa a ser amigo de alguns funcionários, ele perde a sua posição de autoridade. Assim como um pai que quer ser amigo do filho, e ele então começa a misturar as coisas no âmbito da amizade e perde a sua função, que é ser pai, e é ser mãe, uma mulher, mãe. Por isso que alguns filhos tratam os pais como amigo, envergonham os pais, falam palavrões, não respeitam, agridem, porque é uma mistura. Um pai tem a virtude de ser amigo, tem a virtude de amor, a virtude do conselho, mas ele tem a responsabilidade de pai, que é a única dele, assim como a mãe. Isso nos coloca num ambiente de autoridade. A autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. Então, queridos, nós precisamos perceber que muitas vezes nós não temos o discernimento dessas coisas, e por isso nós cometemos erros que são muito comuns. É interessante nós entendermos, por exemplo, que saber quem somos faz com que nós viemos a saber o tempo das coisas. O tempo das coisas. Quando Jesus, lá no livro de João, capítulo 16, de 1 a 6, Jesus diz: é necessário que eu vá para que o Consolador venha. O que Jesus está fazendo? Ele está entendendo que o seu tempo deu e ele precisa partir para que o Espírito Santo venha e vos convença, e
vos console e vos ensine e manifeste o que Ele manifesta até hoje. A necessidade de sabermos o tempo, o time certo das coisas, nos faz viver de forma mais completa. Quando nós não entendemos o tempo das coisas, nós vivemos de um ciclo repetitivo nas nossas coisas, perdemos o tempo, e aí nós começamos a perceber que estamos no lugar errado, no tempo errado, estamos fora de órbita, fora do ciclo natural. Com 11 anos de missão, eu entendi que eu já não tinha mais a paciência, as qualidades, a produtividade para estar à frente da FASD. Então, eu busquei de Deus, entendi de Deus, que era o tempo que eu deveria passar o bastão. E então entreguei ao pastor Fábio a responsabilidade da coordenação da FASD. Sangue novo, gente nova, com vontade de produzir, com vontade de trabalhar. Não é um homem perfeito, eu sei disso, assim como eu não sou, mas nós temos que saber qual é o tempo certo das coisas. Quando nós passamos do tempo certo, nós nos tornamos chatos, impacientes, não temos mais ânimo. Qualquer coisa é demais, qualquer coisa nos sobrecarrega. É mais ou menos você fazer muitos tratamentos quando você já não aguenta mais isso. Mas por que você não aguenta? Porque você passou do tempo, porque você não percebe a sua real identidade, e isso faz viver um ciclo repetitivo. Aliás, todos nós vivemos muito mais correndo atrás do rabo do que correndo à frente. Essa é a grande verdade. Eu vou afastar essas coisas, porque começa a roubar tudo. Então, queridos, nós precisamos entender algumas coisas que realmente nos fazem não estar no lugar certo. Por exemplo, o ódio, a falta de perdão, nos faz e nos coloca em um lugar de amargura. Uma pessoa amargurada, ela sempre vai destilar ódio. Amargurada, não curou, não tratou, e ela então parece que nunca está no lugar certo. Por exemplo, a rejeição, que ainda está dentro de mim, me coloca sempre a estar agredindo as pessoas. Quando você lida com uma pessoa que é agressiva, é porque ela tem uma rejeição dentro dela que não foi curada e não foi tratada. Então ela sempre está agindo de forma errada. Por exemplo, a culpa me faz estar parado, olhando sempre para o passado. Quando nós vivemos com culpa, nós estamos sempre olhando para o passado. Um outro ponto é a tristeza. Ela me faz estar num ambiente de infelicidade. Tem gente que ama a tristeza, gosta de se sentir triste. É ruim andar com essas pessoas, porque essas pessoas, elas não contribuem, aliás, elas pesam o ambiente. Os vícios nos fazem viver em ciclos. Então esses são alguns pontos, tem muito mais que eu gostaria de passar para vocês, como pontos em que não nos fazem sair de um lugar por causa dos sentimentos internos que nós temos, dos sentimentos de conflitos existenciais que estão dentro de nós. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós precisamos entender, então, que essas posturas nos impedem de estarmos no lugar certo. Então, queridos, eu gostaria de colocar para vocês 3 aspectos importantes
que nos faz entender quando nós estamos no processo de estar no tempo certo, no lugar certo e ser a pessoa certa. Uma das questões é o tempo de Deus. Eu queria que você repetisse isso comigo. O tempo de Deus me faz saber, me faz entender aonde eu estou. Nós podemos perceber na história de Lázaro, no capítulo 11 de João, a partir do versículo 1, quando as irmãs de Lázaro, elas dizem ao Senhor, elas dizem às pessoas e dizem ao próprio Cristo, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas acreditavam que se Jesus estivesse ali, no tempo certo, ele faria o milagre da cura. Mas Jesus diz algo: se vocês crerem, isso será para a glória de Deus. Nós podemos perceber na história da ressurreição de Lázaro que Deus nunca está atrasado. Quando nós pensamos que Deus está atrasado, quando nós pensamos que Deus não está agindo, pelo contrário, o milagre que Deus vai fazer é maior do que a cura. Deus fez um milagre maior do que a cura. Deus ressuscitou o homem. Quantas vezes você se pergunta: Deus esqueceu de mim? Deus está atrasado? Deus não responde às minhas orações? Quantas vezes nós vivemos esse conflito, queridos? E isso nos impede de crer na plenitude da soberania de Deus. Então, o primeiro aspecto de nós crermos que estamos no lugar certo e somos a pessoa certa é crer que Deus não está atrasado. O segundo ponto que nós precisamos entender é a persistência. Repita comigo: persistência, perseverança. Eu perguntava a uma pessoa essa semana que começou um novo negócio e ela está bem pouco tempo, e eu disse: e aí, como estão os negócios? Ela disse: está ruim, estou desanimado. Fazia 2 meses que ele começou o negócio. A ciência diz, os estudos dizem que uma empresa só se solidifica com 10 anos de existência. Sabe por que nós não alcançamos os nossos objetivos? Porque nós não perseveramos. Porque nós não somos persistentes. Nós temos um exemplo fantástico sobre isso no livro de Marcos, capítulo 5, 24, com a mulher do fluxo de sangue. Quando ela entendia que se ela tocasse em Jesus, ela alcançaria a cura. E ele estava envolto de uma multidão. As dificuldades fizeram com que ela fosse perseverante. O que nos faz perseverar são as dificuldades. Mas quando nós temos um entendimento errado da vida, nós achamos que as dificuldades é para a gente parar. Um leão, para pegar a sua presa, ele faz 8 investidas, que geralmente não dão certo, mas na 9ª ele consegue. Temos a história, por exemplo, do paralítico que desce pelo forro. E quando aqueles 4 homens que levaram aquele paralítico até Jesus e fizeram ele descer pelo forro, o que impactou Jesus não foi em si o paralítico, mas a persistência daqueles homens, a forma como aqueles homens não desistiram. Talvez eu ou você chegaríamos dizendo: olha, cara, nós já fizemos uma boa parte, trouxemos você até aqui. Deixava ele no chão, a porta da casa, e íamos embora, com a consciência tranquila. Mas aqueles homens não. Eles queriam fazer a coisa completa. O propósito era descer aquele homem à presença de Jesus, e eles foram persistentes ao ponto de abrir o teto e fazer com que aquele homem descesse. Às vezes, queridos, nós não sabemos quem somos e nem sabemos como concluir as coisas certas.
porque nós não somos persistentes. A perseverança é parte de um processo da vida. Nada é fácil. Tudo aquilo que nós usufruímos parte de um processo de perseverarmos. O apóstolo Paulo fala disso de forma extraordinária. Ele diz que perseverança e experiência trabalham em conjunto. Então, a perspectiva de nós vivermos uma vida é estarmos sendo perseverantes. Um outro exemplo que nós temos extraordinário, que é a renúncia. Você nunca alcançará os seus propósitos se você não souber o que é a renúncia. A renúncia é um ato necessário, constante na nossa vida, porque como nós temos o livre-arbítrio, nós temos que pensar que muitas vezes a nossa liberdade deu legalidade a muitas coisas erradas na nossa vida. Então a renúncia é o aspecto de deixar o direito de escolha para que Deus seja soberano. Isso aconteceu, por exemplo, no texto de Gênesis, de capítulo 13, de 8 a 11, que eu vou relatar para vocês aqui, a história de Abraão e Ló. Abraão foi chamado por Deus para ir para uma terra prometida. E Deus foi claro com ele, contundente, disse: não leve ninguém, a não ser a sua família. O que Abraão faz? Ele leva Ló, seu sobrinho, leva a família de Ló, leva os empregados de Ló. O que vocês acham? Os animais de Ló. O que vocês acham? Isso lá no meio da caminhada começou a dar problema, começou a dar briga, começou a dar conflitos. Abraão chega para Ló e diz: Ló, nossos empregados estão brigando, nossas mulheres estão brigando, nós estamos tendo muito problema. Vamos fazer uma coisa, vamos nos separar. Você escolhe o lado que você vai. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Isso é renúncia, irmãos. Abraão era o patriarca. Abraão foi chamado por Deus. Abraão era o chefe. Abraão era o cara. Mas Abraão renuncia o seu direito de escolha para que Ló escolhesse. Ló, muito sábio, pelo menos ele se achava, escolheu os lindos campos verdes, os rios, a qual era a cidade de Sodoma. E ele então vai, Abraão disse ok. Abraão escolheu e ficou com o deserto. Mas Abraão ficou com Deus. E Ló ficou com seus desejos de sempre levar vantagem. A renúncia, ela é aquilo que nos faz dizer: Deus, eu tenho o direito de escolha, mas eu renuncio para que o Senhor cuide dessa situação, para que o Senhor intervenha nessa situação. E nós sabemos toda a história de Abraão, o quanto que Deus o abençoou, o quanto que ele foi abençoado naquele lugar que ele escolheu. E por isso, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: renúncia é diferente de deixar. Renunciar é diferente de deixar. Quando eu deixo alguma coisa aqui, eu digo: eu estou deixando aqui, mas eu tenho ainda a possibilidade de voltar e pegar novamente. Mas quando eu renuncio algo, eu pego isso e eu entrego para Deus. É diferente. Quando nós deixamos, nós estamos dando tempo. É mais ou menos quando você não sabe a diferença entre escolhas e decisão. Nós vivemos a vida por escolhas e não por decisões. É muito diferente. Eu um dia escolhi namorar a minha esposa. Namoramos por 3 anos e meio. Mas um dia eu tive que tomar uma decisão, e foi casar. Quantas coisas na vida você ainda não decidiu? Você ainda vive por escolhas. Quando nós vivemos por escolha, nós estamos
condicionando a nossa mente a viver de forma muito superficial, muito sem sentido, sem entrega, sem valor. Mas quando nós decidimos, nós tomamos uma postura. Por isso que toda decisão, ela entra num ambiente de uma aliança, de um contexto de testificar publicamente aquilo que estamos fazendo. Quantas escolhas você fez e continua fazendo que ainda não mudaram a sua vida? Quantas lutas você tem na sua vida que você sabe quais são, que elas são fruto das suas escolhas? E você diz a verdade. Mas o que você vai fazer com isso? Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso mudar. Eu preciso botar um fim a isso. E quem decide isso é você. Ninguém pode decidir por você. As decisões, elas são importantes diante do fato daquilo que vivemos. Jesus, ele não escolheu vir à terra para nos salvar. Ele tomou uma decisão. Ele teve um ato de renúncia. A palavra de Deus diz que ele deixou o céu, deixou todo o seu trono, todo o seu reinado, para se tornar um homem, filho de um casal muito simples. Ele não fez uma escolha. Eu vou lá ver se dá certo. Se não dá, eu volto. Se eu ver que eu não gosto muito, eu volto de novo. Posso voltar? E a gente ainda pergunta, né? Se não der certo, dá para voltar atrás? Uma decisão, ela é o firme fundamento daquilo que nós dizemos. Mesmo que não dá certo, eu permaneço firme. Mesmo que não é como eu gostaria que fosse, eu permaneço firme. Porque eu decidi assumir isso, eu vou honrar isso até o fim. Nós vivemos dias onde os nossos jovens e as pessoas dessa geração não são pessoas mais de palavras, não são mais pessoas de decisão, são pessoas superficiais. Por isso vivemos esse conflito de tanto dualidade de caráter, de personalidade, onde as pessoas estão doentes porque elas não sabem quem são e não sabem por que estão onde estão. Eu sempre gosto de dizer lá na clínica, os meninos, consegui desligar de novo. Eu sempre gosto de dizer lá na clínica para os meninos que você tem que saber por que você está aqui. Se você não souber por que você está aqui, aí a pessoa diz, eu estou aqui porque eu estou fugindo de alguma coisa. Eu estou aqui porque a minha esposa está me exigindo, senão ela termina o meu casamento. Eu estou aqui porque os meus pais não me querem mais. Isso são escolhas de alguém. Alguém chegou para você, você escolhe. Ou você vai para um tratamento ou você vai para a rua. E você fez uma escolha. Mas tem gente que está lá e diz, eu estou aqui decidido a ser o meu último tratamento. Ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo. Quantas vezes eu já atendi casais e eu fiz essa pergunta: você escolheu estar com essa pessoa? Eu escolhi. Pois é, que besteira que eu fiz. Mas eu queria dizer para você que essa pessoa, ela não é diferente de outro se você escolher outro. Quem aqui já teve vários relacionamentos? Eu sei que você não vai levantar a mão. Só muda a mosca, o cocô é o mesmo. Não adianta, irmãos. Não adianta. Sabe? A gente pensa que existe alguém certo para a gente. Existe o emprego certo para a gente. Existe sei lá o que. Isso é utopia. Eu sou a pessoa certa.
Eu tenho que ser a pessoa certa. Eu tenho que entender que eu tenho mais que ser do que receber, que eu tenho mais que dar do que receber e esperar. Por isso, queridos, eu queria deixar essa breve mensagem para vocês, para que vocês entendam que nós precisamos saber quando mudar, quando parar, quando passar adiante, quando acreditar e quando deixar e quando renunciar. A vida se constitui de ciclos. Talvez você já não combina mais com o que você está fazendo. Existem momentos em que a gente já não combina mais com o que a gente está fazendo. E nós precisamos. Eu tinha um amigo do Senhor, na época ele tinha, acho que hoje ele deve estar com 65 anos, e ele tinha uma moto de alta velocidade, e 2 amigos que também tinham. E ele me contou um fato bem interessante, quando eles estavam viajando em alta velocidade, e o guarda parou, eles estavam de capacete, vestidos de aquelas roupas esportivas, e o guarda falou: seus moleques, irresponsáveis. E aí, quando eles tiraram o capacete, eram 3 senhores. Aí o guarda quis bater neles, né? Sabe quando você está fazendo coisas que já não combinam mais com você? Sabe quando você perdeu o timing da vida? Quando deveria ter feito isso na juventude, né? No momento certo. Há muitas pessoas que perderam o timing da vida. Há muitas pessoas que Deus está dizendo: ei, isso não combina mais com você. Ei, isso não pertence mais a você. Mas é meu, não é seu. Eu já tirei isso de você. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar nisso. É simples assim. Mas a gente carrega algumas coisas com a gente. A gente vem até o altar com o saco pesado e a gente joga o saco, vira as costas e traz de novo. A gente acostumou a fazer algumas coisas que fazem parte da gente. E nós precisamos entender que algumas coisas precisam acontecer como fato de uma renúncia, de uma entrega daquilo que já não nos pertence mais. Se Deus não ocupar o lugar certo na sua vida, você sempre estará no lugar errado. Não existe outra forma de entendermos a vida, de saber quem somos, se Deus não ocupar o lugar certo na nossa vida. A questão não é naquilo que você é chamado, mas a questão é naquilo em que Deus, em que você permite que Deus esteja na sua vida. Eu falava com uma mãe essa semana, onde ela desistiu de Deus por 1 ano, porque o seu filho não vencia as drogas. E ela era uma pessoa carismática, à frente, animada, otimista. Mas ela se sentiu uma perdedora porque o seu filho não vencia as drogas. E eu disse para ela: querida, Deus quer te usar, não pela vitória do seu filho, mas pelo que você é. Aliás, tem muito mais mães como você do que mães animadas que os filhos venceram as drogas. Tem muito mais mães desanimadas que precisam de pessoas como você, que independente do que o seu filho escolhe, você escolhe ser feliz. Muito daquilo que Deus nos chama, muito daquilo que Deus nos vocaciona, é totalmente contrário àquilo que nós pensamos ou achamos
Muitas vezes eu achei que para ajudar uma pessoa dependente que eu precisava ter sido um usuário. E Deus não trabalha assim, irmãos. Deus não trabalha assim. Deus nos capacita. Deus nos chama. Deus usa todos os atributos que Ele nos deu para que a gente possa ser um instrumento na mão dele, independente. Não é pelo que nós erramos que Deus nos usa. A única coisa que acontece no erro é que a graça de Deus se manifesta no seu pecado, de forma a tirá-lo dessa situação. Mas Deus não nos usa pelos erros que nós fazemos. É interessante porque às vezes a gente quer ler um livro de alguém que foi um grande perdedor. Presta atenção nisso, estou terminando. E de repente ele se tornou um vencedor. E a gente quer ler aquele livro porque quer conhecer a história daquele perdedor que se tornou um vencedor. E aí nós estamos aplicando à nossa vida um conceito de que é errando que se aprende, e isso está errado. Porque não é assim, isso é um dito popular, isso é mentira. Se fosse assim, imagine, você teria que errar para aprender. Para que a escola? Para que a Bíblia? Para que os princípios? Para que os valores? Aí você pega um livro de alguém que foi vencedor simplesmente pelo fato de não ter errado, mas de ter feito as coisas certas, com princípios e valores certos. Mas a gente não valoriza isso, por quê? Porque a gente se identifica com o perdedor. Porque a gente é assim também. A gente não quer pagar o preço da disciplina, a gente não quer pagar o preço do princípio, de fazer a coisa certa, de viver a verdade, de dizer não. Deus te chamou para escrever um livro de um vencedor e não de um perdedor. Amém? Bem longe de Roma, Deus